Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estão cogitando o Kudê no Internacional. Vocês querem minha opinião? Vocês querem minha opinião sobre o Kudê? Tá todo mundo querendo saber o que eu penso, né? E todo mundo sabe o que eu penso do Kudê. Vamos lá, gurizada. Vamos para as coisas mais importantes que o Baldasso disse durante o dia, os cortes do Baldasso. Antes, presta atenção aqui. Tu tá com o nome sujo. Tu teve uma dívida expressiva, te atrapalhou, não conseguiu pagar e sujou teu nome. CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. E agora, o que tu faz? Ah, Baldasso, tem que pagar a minha dívida para voltar a ter crédito, para limpar meu nome. Não, tá bem, mas tu pode limpar o teu nome antes, pode limpar o teu nome agora, com a Life Assessoria. A Life Assessoria, através de uma ação rápida, segura e eficaz, vai limpar o teu nome. Então conversa agora com a Life Assessoria nesse WhatsApp que está aqui na tela, tá bom? Imagina, voltar a ter crédito para poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Fala agora com eles nesse WhatsApp aqui, tá legal? Vocês sabem que existe um dogma na aviação que diz o seguinte, que um avião quando cai, nunca é por um único problema. Porque se é um único problema, se suplanta. O avião, quando cai, é porque houve a coincidência de um combo de problemas simultâneos que fez o avião cair. Eu não estou fazendo uma comparação tão esdrúxula assim para alinhar da mesma forma as duas situações, que é a queda do Internacional de Produtividade em 2023. Mas eu acho que existem similaridades. Existe mais de uma culpa neste momento. Nós tínhamos uma realidade há pouco tempo atrás que trazia a preparação física como protagonista de um universo em que o Inter não funcionava. E ela era a parte representativa de um Inter que não funcionava. Esse problema da preparação física, ele é parte integrante das culpas, mas ele não era único. Ele existia e nós percebíamos isso claramente dentro de campo. Mas claramente não era o único problema, tanto que esse problema está razoavelmente solucionado e o Inter continua rendendo muito pouco. Pois bem, eu tenho falado e coloquei sempre, mesmo quando havia o problema da preparação física, eu coloquei como principal problema do Internacional a falta de qualidade. E continua sendo, tá? E continua sendo. Eu joguei ontem no Maracanã com um meio-campo que tinha Rômulo, Campanharo e Depena. Com Rômulo, Campanharo e Depena, eu nunca vou ter um meio de campo produtivo. E eu sempre repito, e insistentemente aqui, que o futebol se transforma, o futebol muda, evolui, se torna mais tecnológico, mas tem um dogma do futebol que continua valendo até hoje, que é o seguinte: futebol se ganha no meio campo. O Inter está num processo em que contratou 2 jogadores extra-série. Contratou o Rocher, o goleiro mundialista, contratou o Valência, o centroavante, pois eu aviso desde já, de nada vai adiantar o Rocher no gol e o Valência de centroavante se nós não arrumarmos o meio-campo. E nós temos pouquíssima qualidade no meio-campo. Em 2010, eu fui campeão da Libertadores com o Renan de goleiro e com o Alexandro de centroavante. Porque eu tinha o quê? Um meio-campo exuberante. O Internacional hoje tem uma figura de meio-campo que é bastante significativa, que não jogou ontem, que é o Alan Patrick, e nós somos dependentes dele, mas é pouco. Nós temos o Arangues, que daqui a pouco vai começar a aparecer um pouco mais, que é um jogador extra-série, mas não é o jogador da criatividade do meio-campo. O Arangues é um preenchedor de setor, o Arangues é um camisa 8, o Arangues é um condutor de bola. Ele não é meio-armador. Ele é fantástico e vai ajudar pra caramba, mas ele não é meio-armador. O Internacional carece de jogadores criativos no seu grupo, que é a função mais importante de um time de futebol. Eu repito, leiam os meus lábios e olhem nos meus olhos. A função mais importante de um time de futebol é o homem criativo do meio-campo, que nós temos um, não é no time, no grupo. Um bom time de futebol que ganha tem pelo menos 2 jogadores criativos armadores de meio campo. O Inter tem um no grupo de 32 jogadores. Este problema é fundamental para que o Inter esteja vivendo o que está vivendo. Ou o Inter contrata nesta janela jogadores qualificados para meia armação, e eles são caros, eles ganham mais de R$1 milhão por mês, mas eles resolvem. Ou o Inter faz esse movimento, ou de nada vai adiantar Rocher, Valência, nós vamos cair em seguida na Libertadores e no Campeonato Brasileiro nós vamos seguir com essa campanha medíocre. Não adianta, não adianta. Tem que fazer esse movimento. Eu também vou levar em consideração o time morno e desistente do Internacional. Eu olhei o Grêmio ontem.
O Grêmio não só tem melhores jogadores que o Inter, como tem jogadores que lutam dentro de campo. O que era ontem o Depena caminhando dentro de campo. O Depena ontem cruzaram uma bola para ele, que não era o Luiz Adriano caminhando dentro do campo ontem. Fora as quedas técnicas, o que é o Wanderson há um ano? Faz um ano que o Wanderson não joga nada. O que é o Bustos marcando? Então eu tenho essas quedas técnicas importantes que também são fundamentais. Mas para aqueles que estão assistindo aqui que acham que eu vou passar pano para o Mano Menezes, estão enganados. O Mano Menezes tem muitas culpas. Tem muitas culpas também. Inclusive de eu achar que ele pode estar encaminhando o fim do seu trabalho no Internacional, se continuar dessa forma. Qual é a responsabilidade do Mano Menezes? O Mano Menezes, com o material escasso que tem, isso é atenuante para ele, ele tem que fazer o time jogar melhor. Defensivamente, a culpa é toda do Mano Menezes. Defensivamente, a culpa é toda do Mano Menezes. Eu tô desde o primeiro dia do ano tomando gol por cima. Ontem eu tomei 2 gols. O primeiro gol que o Inter toma ontem é um levantamento na área em que a bola é mal afastada, não há marcação no cara que vinha pela direita, que chutou para o centro, onde o Cano, sem marcação nenhuma, sem marcação nenhuma na entrada da pequena área, colocou a bola para dentro. O segundo gol é um fiasco. Tomar gol de escanteio com desvio no primeiro pau é beabá do futebol. Tu não pode tomar nunca. Então isso é sistêmico. E quando o problema é sistêmico, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador. O Mano Menezes jogando Mercado, Vitão, Moledo, Nico Hernandes não corrige esse problema no Internacional. E o time dele teria condições de ter alguns movimentos melhores de composição, de aproximação de setores. É muita bola espetada na frente, tá? Eu atenuo o fato de que ele tem pouca qualidade no meio-campo, mas o trabalho do Mano em 2023, vejam bem, entendam bem isso. Para aqueles que dizem que eu sou passador de pano para o Mano Menezes. Eu sempre disse que o Mano Menezes não era o principal culpado do que estava acontecendo no Internacional. Mas eu nunca disse que o trabalho dele era bom. O trabalho do Mano Menezes em 2023 é ruim. É ruim. E eu repito, não sei se o Mano Menezes, dessa forma, não está encaminhando o final do seu ciclo do Internacional. Então o Mano também tem culpa. Mas eu repito para vocês, e coloco com todas as forças, a culpa do Mano Menezes é menor do que outras culpas. Ah, Baldasso, mas eu vi, o principal assunto das redes sociais é o Mano Menezes que botou o Valência na ponta no jogo de ontem. Em primeiro lugar, se o Valência tivesse jogado na área no jogo de ontem, não teria acontecido nada também, porque a bola não chegou na frente, o Inter não chutou uma bola em gol o jogo todo. Então, assim, parem de achar que o problema ontem foi o Valência estar na ponta. E outra, até acho que o Valência estava muito grudado na linha lateral. Acho que está errado isso. Mas o Valência jogou fora da área a vida inteira também. Joga fora da área, joga na área. Então o problema definitivamente não foi isso. Então eu repito, o Inter está como está por um combo de incompetências, que passa principalmente pela direção, que passa pelo treinador e que passa por jogadores amorfos dentro de campo. O Internacional precisa melhorar muito para sair dessa campanha medíocre que está fazendo no Campeonato Brasileiro e para ter uma mínima chance de passar pelo River Plate. Vou te dizer qual é um dos defeitos do Mano Menezes, tá? Um dos problemas do Mano Menezes. O Mano Menezes está passando pano para a direção desde que começou o ano. O Mano Menezes está passando pano para a direção do Internacional desde que começou o ano. E eu não estou dizendo que ele tenha que expor publicamente, criar uma crise, mas alguma letrinha ele tinha que ter dado. O Mano Menezes, ele dá uma entrevista, a primeira coletiva dele no ano, na segunda quinzena de janeiro, ele passou o pano numa direção que não contratava. O Mano Menezes passou 3 meses com uma preparação física de merda e ele não disse nada no ar. Ele fugia do assunto quando perguntavam para ele, e agora ele está passando pano também na ausência de meias construtores no time do Internacional. O Mano está sendo conivente com a direção. Está sendo conivente. Eu sei que ele não pode expor, mas dá uma letra. Dá uma letra. Tenho uma solução para isso. Paga mais do que os outros times estão oferecendo. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém que precise mais de um jogador como ele do que o Inter neste momento. Ofereceram quanto? 1.200.000? Oferece 1.300.000. Paga mais. É assim que funciona. Eu tô cansado de fazer tese. Nós temos que começar a simplificar as coisas. Precisa do meio armador? O teu time não vai brigar por bosta nenhuma na temporada se não contratar um outro meio armador, então tu vai pro mercado para pagar mais que os outros estão pagando. Ah, mas não tem dinheiro em caixa. Não tem dinheiro em caixa no Inter. Faz 53 anos que não tem dinheiro em caixa no Inter. Faz 53 anos que o Inter, para fazer time de futebol, tem que gastar na frente para recuperar depois. Gasta.
Gasta, não tem jeito. Eu vou repetir aqui. Se acham que vão poupar para contratar o meia para fazer a diferença agora, então nem vai para o mercado. Nem vai para o mercado. Quer que o Inter tenha a chance de brigar por alguma coisa na temporada ainda? Gasta. Gasta. 5 milhões é muito caro? É. Negocia por 3. Mas contrata. 3 é caro também, mas contrata. Ah, mas o cara está pedindo 1.200.000 por mês. Paga. Paga. Solução nunca é cara. Solução sempre é barata, se te tira um problema. A indefinição do Inter neste momento é a seguinte, ela é muito simples. O Inter quer ganhar um título na temporada? Quer brigar por um título na temporada ou não quer brigar? Se não quer brigar, tá ótimo, tá pronto. Se não quer brigar por um título na temporada, está aí prontito, Internacional. Está pronto o Internacional para não brigar por nenhum título na temporada. Não precisa gastar um centavo. Agora, se a decisão é brigar por algum título na temporada, vai ter que gastar. Vai ter que contratar um meia qualificado, que custa caro e ganha muito. É assim que funciona o futebol. Ainda mais meia de criação. Ah, mas agora está mais caro porque é no meio do ano e papapá. Sim, claro. Era para ter contratado lá atrás. Agora é mais caro. Agora é mais caro. Mas vai ter que fazer o movimento. E digo mais, é essa semana. É essa semana. Porque o cara tem que chegar e se preparar para o confronto contra o River Plate. O sopro de qualidade do Internacional é o seu meia criativo. O motivo principal da falta de qualidade do Inter é que só tem ele. É muito simples isso. É claro, é quase palpável. O Internacional não tem qualidade na criação do meio-campo, porque só tem um jogador que não vai resolver tudo sozinho. A direção não pensou nisso, a direção mandou 14 jogadores embora no começo do ano e não repôs o que o grupo precisava. Nós somos a república dos jogadores médios, a república do nota 6. Nós contratamos Baralhas, Rômulo, Campanharo, Jean Dias. Pelo amor de Deus, cara, nós vamos resolver qual o problema com isso? Nós vamos resolver qual o problema fazendo isso? A direção do Internacional não se preocupou em nenhum momento em trazer o jogador diferenciado para dar corpo para o meio-campo do Inter, para dar corpo da criação do meio-campo. O Arangues não é esse jogador, o Arangues é camisa 8, o Arangues é outra coisa. Então é evidente que isso explica quase tudo. Prestem atenção, prestem atenção. Quando tu não faz gol, a culpa pode ser do teu atacante ruim que não sabe fazer gol. Quando tu não tem chance de chutar a gol, a culpa não é do atacante, a culpa é da produção do time. Se o Internacional é um time que vergonhosamente chuta muito pouco a gol durante o jogo, a culpa não é do centroavante, não é do atacante. A culpa principal é de um time que não produz, que não tem volume para que a bola chegue para o atacante concluir. Vocês entenderam meu raciocínio? Se o Inter estivesse chutando 40 bolas em gol, teve um jogo contra o Olímpia, que nós caímos na Libertadores da América de 2021, que o Inter chutou 30 bolas em gol durante o jogo. E não fez o gol. Culpa de quem? Dos atacantes incompetentes. Agora, quando tu não chega nem para chutar em gol, e é o caso, o Inter não chuta em gol. Aí a culpa não é do centroavante. Aí porque não tem volume de jogo. Não tem volume, porque o meio-campo não funciona. E por que o meio-campo não funciona? Porque não tem meias qualificados, além do Alan Patrick. Que loucura, que descoberta que o Baldasso fez agora, né? Essa é a explicação. Tá curtindo? Tá curtindo os cortes do Baldasso? Tem mais, segura aí que tem mais. Antes eu quero saber se tu tá tomando multa de trânsito. Eu dependo de dirigir, tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Será que tu não tá perdendo carteira? Imagina tu ficar sem dirigir. Como é que fica a tua vida pessoal e tua vida profissional? Um inferno, né? Tem carteira suspensa, imagina. Vamos ver como é que tá isso aí? SOS Multas. Respira. Nesse número que tá aqui na tela, que é fixo e é o WhatsApp também. Manda o WhatsApp para eles. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão avaliar, vão dizer qual é o tamanho do problema, o que está acontecendo e qual é o caminho para tu resolver. Fala agora com SOS Multas nesse WhatsApp. E segue com os cortes aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estão cogitando o Kudê no Internacional. Vocês querem minha opinião? Vocês querem minha opinião sobre o Kudê? Tá todo mundo querendo saber o que eu penso, né? E todo mundo sabe o que eu penso do Kudê. Todo mundo sabe o que eu penso do Kudê. Porque está se cogitando a possibilidade da saída do Mano Menezes, que eu acho que não sai até o jogo contra o River Plate, e a contratação de Eduardo Kudê. Faz o seguinte, Munique, vou dar minha opinião, então, para os cortes que a galera quer fazer aí. Tá? Vou dar minha opinião sobre o que eu pensaria de Kudê no Internacional. Primeiro eu quero dizer para vocês o que eu acho de Eduardo Kudê, para quem ainda não sabe. Eu acho um péssimo treinador, eu acho um treinador inconstante, acho um treinador desequilibrado, inclusive na condução do processo, não só na formação do time.
Os times do Kudê não são homogêneos. Os times do Kudê são muito parecidos com os times do Diniz. São times que privilegiam ações ofensivas e esquecem das questões defensivas. Os times do Kudê são times que geralmente fazem gols, que são ofensivos, mas são uma bagunça no processo de proteção e, no fim das contas, sempre dá problema. O Kudê no Brasil foi mal no Inter, foi mal no Galo. O Kudê no Celta de Vigo não foi bem também. O Kudê tem um bom trabalho realizado, tem 2 bons trabalhos realizados na Argentina com times menores, antes de pegar times maiores. Então, assim, eu odeio o Eduardo Kudê como treinador. Eu acho que ele foi absolutamente traíra com o Internacional quando deixou o Inter, tá? Porque ele deixou o Inter com o pincel na mão, deixou o Internacional no meio de uma competição, trocou o Inter por outro clube. O Kudê transforma o ambiente num inferno. O ambiente do Internacional, quando ele estava aqui, era um horror, era uma panela de pressão pronta para explodir. Ele acabou saindo antes, graças a Deus, aí chegou o Abel, arrumou tudo e nós quase fomos campeões brasileiros. O Kudê é um treinador que não protege o grupo, que reclama do grupo publicamente. Basta vocês verem o que ele fez no Inter, o que ele fez no Celta, o que ele fez no Atlético Mineiro. Nos 3 ele reclamou do grupo publicamente. Então, assim, entre todos os treinadores possíveis, o último que eu contrataria é o Kudê. Então, essa é a minha opinião sobre o Eduardo Kudê. De forma alguma, eu já não quero, neste momento, a saída do Mano Menezes. Eu acho que tem que esperar até o confronto contra o River Plate. Ah, Baldasso, mas tu quer esperar ser eliminado, então, para trocar de treinador? Gente, vocês acham que algum treinador que assumisse o Inter agora ia fazer um meio-campo como está hoje funcionar? Se tem alguém que tem chance, para mim, neste momento, de arrumar alguma coisa com 3 semanas cheias de trabalho, é quem já está aqui, quem conhece o grupo e quem já fez esse grupo, de alguma forma, funcionar o ano passado no Campeonato Brasileiro. O trabalho do Mano Menezes não é bom esse ano. Não é bom esse ano. Mas eu, neste momento, não trocaria ele. Eu esperaria um pouco mais. Reconheço que o trabalho não é bom e que ele está tendo problemas. O fato de eu dizer que o Mano Menezes não é o principal culpado não significa que eu não acho que ele tenha erros. Ele tem erros importantes, sim. Então eu não trocaria o Mano. Mas se por um acaso caísse o Mano, se trocassem de treinador agora e viesse o Eduardo Kudê, o que eu faria? Agora eu quero ver. O que o Baldasso faria se o Kudê, que ele odeia tanto, virasse técnico do Internacional neste momento? Você sabe o que eu faria? Eu torceria para ele. Eu torceria muito para ele. Torceria muito para ele dar certo. Muito. Com todas as minhas forças, eu torceria para que Eduardo Kudê desse certo. Não pensem que eu sairia criticando o Kudê em qualquer ação que ele fizesse. Ao contrário, eu entenderia que é um começo de trabalho e eu faria muita força, com a força que eu tenho aqui com tantos colorados, para que o Kudê recebesse o apoio necessário para dar certo no Inter. Sabe por quê? Porque eu não torço para a minha tese. Eu não torço para a minha tese. Eu torço para o Inter. Eu torço para o Inter. Então eu torceria muito para o Kudê dar certo. Agora, antes disso, rezo de pés juntos para que não contratem Eduardo Kudê, para que não façam essa bobagem, para que não cometam esse erro. O presidente Barcelos pincelaria de um produto mal cheiroso o final da sua gestão, que já é muito ruim até agora. Tomara que isso não aconteça, Tomara que isso não aconteça. Se acontecer, eu vou torcer para dar certo e vou analisar ponto a ponto, jogo a jogo, ação a ação, como eu faço com todo mundo que trabalha no Internacional. Porque essa é a minha função aqui. O Internacional terminou o ano passado ok. É um bom termo que ele utilizou. O Inter terminou ok. Terminou bem o Campeonato Brasileiro, estava fisicamente voando, estava melhor que os outros times, especialmente nesse aspecto físico, foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Mas era incompleto. O Gabriel tinha se machucado, precisava contratar um primeiro volante urgente, tinha que contratar um centroavante, porque o alemão já mostrava que não era suficiente, tinha que fazer vários movimentos ali. Tinha que ter um grupo à disposição. O que a direção faz? A direção não contrata o volante, a direção não contrata o centroavante, a direção não contrata mais um meia, que eu estou pedindo até hoje, e a direção manda 14 jogadores embora. 14. Entre eles o Tyson e o Edenilson, que hoje seriam opções muito boas para o grupo do Internacional. A direção demoliu o que se tinha. O que se tinha era incompleto, mas era um caminho. A direção demoliu. A direção do Inter demoliu o grupo do Inter no começo de 2021, quando mandou embora o Abel e trouxe o Miguel Ángel. A direção do Inter demoliu o Inter no começo de 2022, quando trouxe o Medina e todo
toda a sua trupe incompetente e demoliu o Inter no começo de 2023, quando parecia que estava nascendo uma semente, demoliu com tudo. Essa é a atual direção do Internacional.